aula de sistemas de controle. Hoje vamos falar de sistemas dinâmicos, modelagem, resposta transitória e permanente de sistemas dinâmicos. Sou o professor Thiago. Vamos lá então. Bom, primeiro vamos falar de modelagem de sistemas elétricos, depois modelagem de sistemas mecânicos. Passamos então para as análises de resposta de primeira ordem, de segunda ordem. Então vamos lá para o primeiro tema: modelagem de sistemas elétricos. Bom, os circuitos que nós vamos analisar aqui são compostos por três elementos básicos: capacitor, resistor e indutor, dado pelas equações descritas que relacionam tensão e corrente, corrente e tensão, tensão e carga, e finalmente o que mais importa para a gente aqui para a modelagem, a impedância. Também temos aqui a admitância, mas não é tão usual trabalhar com ela assim para modelagem. Então temos que o capacitor em Laplace vai ficar 1 sobre CS, o resistor vai ser R, o próprio R, e o indutor vai ser LS. Lembrando que esse S aqui é de Laplace. Combinando os componentes elétricos em circuitos e definindo então as entradas e as saídas do meu sistema, eu posso definir uma expressão para ele, uma função de transferência para esse sistema. Nós temos o que? Lembrando de lá da tabela, então, eu tenho que o meu C vai ser 1 sobre CS e o meu L vai ser LS. O meu R continua sendo ele mesmo. Então, para encontrar a equação desta corrente, eu vou fazer o quê? Minha corrente I de T vai ser igual ao meu V dividido por LS mais R mais 1 sobre CS. Então, meu I de T vai ser igual ao meu V sobre LS ao quadrado mais RS mais 1 sobre CS. Eu vou ter que minha corrente vai ser dada por VCS sobre LS quadrado mais RS mais 1. Com isso, nós temos então que a tensão do capacitor vai ser igual a 1 sobre CS vezes a minha corrente. Se ele multiplica a minha corrente, eu tenho aqui dois termos iguais, um multiplicando e outro dividindo, eu posso eliminá-los. Então, meu V no capacitor vai ser igual ao meu V por LS quadrado mais RS mais 1. Então, minha função de transferência, que é a minha saída pela minha entrada, vai ser igual a 1 sobre LS quadrado mais RS mais 1. Essa é a função de transferência do meu sistema apresentado aqui na figura 1. E se nós tivermos a presença de amplificadores operacionais no circuito?
Bom, é simples. Considerando que a impedância de entrada é muito alta, nós vamos ter que IA é igual a zero, certo? Se IA é igual a zero, isso faz com que I1 seja menos I2. I1 vai ser o quê? Vai ser a minha entrada dividido pela minha impedância de entrada. Pela minha impedância conectada na entrada. Enquanto menos I2 vai ser igual ao quê? Meu V de saída dividido pela impedância que está em paralelo com o amplificador. Lembrando que por curto-circuito virtual, eu tenho que, aqui no meu menos, também eu vou ter uma tensão zero. Igualando as duas correntes, então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu V de saída dividido pelo meu Z2 vai ser igual a menos o meu V de entrada dividido pelo meu Z1. Reescrevendo, então, o meu V de saída pelo meu V de entrada, que é a minha função de transferência, eu vou ter essa expressão aqui. V de saída por V de entrada é igual a menos Z2 sobre Z1. Bom, modelagem de sistemas mecânicos, então. Visto tudo que a gente precisava de sistemas elétricos, vamos partir para os sistemas mecânicos. Modelagem de sistemas mecânicos, bom, eles se assemelham muito aos circuitos elétricos, tanto que tem algumas analogias, né? Eles possuem 3 componentes lineares, tá? Assim como os sistemas elétricos. 2 deles, massa e mola, são elementos armazenadores, se assemelhando ao indutor e ao capacitor. E o amortecedor dissipa energia, funcionando como o meu resistor. Vamos então examinar os elementos. A mola possui as relações aqui de força e velocidade, força e deslocamento, e a impedância, que é o que importa para a gente para modelagem, certo? Assim como lá nos sistemas elétricos. A impedância vai ser a força dividida pelo deslocamento, que na mola é dada por K, no amortecedor é FV vezes S, e na massa é M vezes S quadrado. Então vamos ver um exemplo. Eu tenho minha entrada F de T, minha saída vai ser um deslocamento. Então eu quero encontrar esse deslocamento. Aqui eu vou ter a força oposta da mola, a força oposta do amortecedor e a força da massa. Então eu vou ter que meu F de T é igual à somatória dessas forças, que vai ser K vezes o meu deslocamento, mais a massa vezes 1S ao quadrado vezes o meu deslocamento, mais FVS vezes também o meu deslocamento. Eu vou ter o que então? F vai ser igual K mais ms quadrado mais FVS vezes o meu deslocamento.
E eu quero o quê? A minha saída dividida pela minha entrada, certo? Então, isolando os termos, eu vou ter que meu x sobre f vai ser igual a 1 sobre ms quadrado mais fvs mais k, que é uma equação muito semelhante ao que a gente viu no exemplo dos circuitos elétricos, né, pessoal? Essa é a função transferência desse nosso sistema massa-mola-amortecedor. Vamos analisar então um pouquinho das respostas. Primeiro, vamos começar pela primeira ordem, é um sistema mais simples. Sistemas de primeira ordem, genericamente podendo ser escritos dessa maneira, tem uma resposta conforme apresentado na figura, onde 1 sobre A vai ser a constante de tempo, que vai caracterizar a resposta do meu sistema. TR é o tempo de subida, de 10% até 90%. Ele é dado por 2,2 sobre A, que seria 2,2 vezes a minha constante de tempo. TS, que é o tempo de acomodação, é o tempo para ele atingir o valor de regime, vai ser 4 vezes a minha constante de tempo. Certo, pessoal? A constante de tempo é onde ela, com uma constante de tempo, é onde ela atinge 63% do valor final. Respostas, então, de segunda ordem. Eles são muito mais complexos, né, do que o sistema de primeira ordem. Tem uma ampla variedade de respostas. E a variação de um parâmetro pode interferir no tipo de resposta que nós vamos ter. Então vamos dar uma olhadinha na tabela para entender melhor isso aqui. Nós podemos ter então um sistema superamortecido, com uma resposta aqui apresentada. Nós podemos ter um sistema subamortecido, que apresenta uma pequena oscilação, um valor de pico, mas ele tem um valor final. Nós podemos ter também um sistema não amortecido, apresenta oscilação constante, e um sistema criticamente amortecido. Onde cada um deles ocorre? Subamortecido, todos os polos no semiplano esquerdo do plano S. Subamortecido, eu vou ter polos complexos conjugados. Não amortecido, eu vou ter polos complexos conjugados sobre o eixo imaginário, ou seja, a parte real é nula. E criticamente amortecido, eu vou ter dois polos iguais no mesmo ponto do plano S. Onde o sistema apresentado como superamortecido e criticamente amortecido muitas vezes são estudados e aproximados por um sistema de primeira ordem para realizar o estudo, visto que as respostas são parecidas com o de primeira ordem. O não amortecido eu não vou ter um valor em regime, mas eu vou conseguir saber o valor da oscilação dele.
E o mais estudado, então, é o subamortecido, que é o que vamos estudar mais para frente. Vamos, então, definir duas grandezas importantes para o sistema de segunda ordem, que são elas: frequência natural e fator de amortecimento. A frequência natural é a frequência de oscilação do sistema. Quando o sistema não tem amortecimento, é a frequência com que ele oscila. Quando ele tem amortecimento, é a frequência das oscilações até ele se estabilizar. O fator de amortecimento, então, é a razão entre a frequência de decaimento do envoltório exponencial e a frequência natural. É constante independente do tempo da resposta. Escrevendo um sistema de maneira geral, como descrito aqui na equação, b sobre s² mais as mais b, considerando sem amortecimento, para isso eu vou precisar do a igual a zero, para ter os complexos conjugados. Eu vou ter então que minha frequência natural vai ser igual a raiz de b, saindo daqui. Admitindo então um sistema subamortecido, com polos complexos, considerando a parte real igual a menos a sobre 2, o valor da frequência de decaimento exponencial vai ser dividido pela minha frequência natural. Lembra que eu falei lá que é uma relação entre os dois. Então, eu vou ter a magnitude dividido pela minha ômega n. Então, vai ser A sobre 2 ômega n. Esse é o meu fator de amortecimento. Então, nós podemos descrever o sistema como sendo ômega n² sobre s² mais 2 ômega n s mais ômega n². Onde aqui temos uma resposta típica de um sistema subamortecido, que vamos analisar mais cada um desses parâmetros. Tempo de pico é o tempo que ele atinge o valor máximo. Ele é dado por π sobre ômega n, raiz de 1 menos que si ao quadrado. MP é o percentual de ultrapassagem, é o quanto ele passa da minha resposta em regime no instante de pico, e é dado por exponencial de menos que si π sobre raiz de 1 menos que si ao quadrado, vezes 100, porque aqui a gente está falando de uma porcentagem, tá? TR é o tempo de subida, até ele atingir pela primeira vez o valor de regime. Vai ser dado por... É um pouquinho complexo de se calcular, não é muito usual. 1 sobre ômega n, vezes a raiz de 1 menos que si ao quadrado, vezes a tangente de menos 1 menos que si ao quadrado na raiz sobre xi. TS é o tempo de acomodação do sistema, dado por... Bom, aqui nós temos dois critérios que podem ser adotados para o tempo de acomodação, de 2% ou de 5%. Então, nós temos duas equações, depende do que o projetista está usando. E o teorema do valor final pode ser aplicado, então, para sistemas de primeira ordem como de segunda ordem. Dado um sistema G de S estável, o valor final atingido pelo sistema é dado por limite de S, G de S vezes a entrada. Onde se a entrada for
um degrau unitário, nós vamos ter que é o limite de G de S com S tendendo a zero. Vamos então para algumas questões das provas passadas. Para o circuito RLC abaixo, as tensões de entrada são VI e V0 e possui também os elementos reativos descarregados no instante de tempo t0. Isso aqui é importante, porque eu estou partindo de condições iniciais nulas para poder fazer a minha análise. Assim, a função de transferência desse circuito é igual a... Ele me dá aqui 4 equações. Nós vamos analisar o circuito para descobrir qual que é a função de transferência dele. Nós temos então aqui o circuito destacado. O meu capacitor, ele vai ser 1 sobre S, porque o valor dele aqui é 1, então é 1 sobre CS, mas o meu C é 1, certo? O meu resistor vai ser ele mesmo. E o meu indutor vai ser 2S, porque é o LS. A corrente que circula pelo meu circuito é dada por meu I vai ser igual ao meu VI dividido por 2S mais R mais 1 sobre S. Que é igual VI sobre 2S quadrado mais RS mais 1 sobre S. Então, minha corrente vai ser igual VI sobre 2 VI vezes S, né? 2S quadrado mais RS mais 1. E eu quero saber, então, a minha tensão. Minha tensão V0 vai ser igual a 1 sobre S vezes a minha corrente. Temos aqui dois termos iguais. Posso eliminá-los. Eu vou ter, então, que vai ser VI sobre 2S quadrado mais RS mais 1. E eu quero, então, saber a função de transferência, que é a minha saída pela minha entrada. Passo minha entrada dividindo V0 por VI é igual a 1 sobre 2S quadrado mais RS mais 1. Essa, então, vai ser a nossa função de transferência. Vamos ver se ela está nas alternativas. 2S quadrado mais 3S mais 1. Então, nós temos que essa é a minha alternativa correta. Letra C. Mais uma questão, agora envolvendo circuitos com amplificadores. Eu quero saber, então, a minha saída pela minha entrada de cada um deles. Ele me apresenta aqui algumas combinações, algumas funções de transferência, e ele quer saber qual está relacionado com qual circuito daqui de baixo. Então, vamos fazer os cálculos de cada circuito. Para o primeiro circuito, eu tenho aqui meu C é 1 sobre CS. Meu R é ele mesmo.
No segundo circuito, mesma coisa. Meu R é ele mesmo. Meu capacitor é 1 sobre CS. No terceiro circuito também. Meus resistores são eles mesmos. E o meu capacitor é 1 sobre CS. Já passei tudo para o domínio de Laplace para ficar mais fácil. Então, do primeiro circuito, lembrando lá que V0 por VI, lembrando da dedução lá do outro slide, é igual à minha impedância, que acompanha o meu amplificador, dividido pela impedância que está conectada na entrada. Isso negativo. Então vai ser menos R sobre 1 sobre CS, que vai ser igual a menos RCS. Isso para o meu circuito 1. Para o meu circuito 2, nós vamos ter então que o meu V0 sobre VI é igual a 1 sobre CS dividido pelo meu resistor, que vai ser igual então a isso aqui negativo, tá, pessoal? Menos RCS. Menos 1 sobre RCS. Isso para o meu circuito 2. E para o meu circuito 3, tenho que primeiro fazer o equivalente aqui, a impedância equivalente. A impedância equivalente Z vai ser igual a R vezes 1 sobre CS sobre R mais 1 sobre CS. Impedâncias em paralelo. Eu vou ter então R sobre CS dividido por RCS mais 1 sobre CS. Fazendo a multiplicação pela inversa dessa aqui, nós vamos poder cancelar aqui. Eu vou ter então que vai ser R sobre RCS mais 1. Fazendo essa impedância dividida pela minha segunda impedância, para achar o meu V0, meu V0 vai ser, meu V0 por VI vai ser igual a 1 sobre RCS mais 1. Então, nós temos o circuito 3. Nas alternativas, aqui eu vou ter o meu circuito 3, aqui eu vou ter o meu circuito 1 e aqui eu vou ter o meu circuito 2. Então, 3, 1, 2. Nas alternativas, as funções de transferência 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, aos circuitos 3, 1 e 2. Então, eu tenho a alternativa D. Uma questão um pouco conceitual aqui, pessoal, sobre o comportamento das respostas do sistema. Um sistema de primeira ordem, submetido a um degrau unitário, irá atingir 86,5% do seu valor final, com qual constante de tempo? Bom, é bem simples, né, pessoal? Eu tenho minha resposta. Meu decaimento vai ser uma exponencial, então eu vou ter 1 menos uma exponencial de menos 2, se eu testar com duas constantes de tempo. Exponencial de menos 2 vai ser
aproximadamente 0,1353, que vai ser igual a minha resposta vai ser igual a 0,8646 aproximadamente, com uma constante de tempo, com duas constantes de tempo, que é o que aproxima daquilo que ele pediu. Então é a B, duas constantes de tempo. Ah, mas professor, eu vou precisar calcular a exponencial na hora da prova? Não, não é necessário, tá, pessoal? Porque a gente sabe que com uma constante de tempo atinge 63% do valor, certo? E com 2,2 constantes de tempo, ele atinge 90% do valor, certo? Então, de maneira simples, a gente já pode, por analogia, falar que são duas constantes de tempo. Só lembrando dos conceitos lá, né? Aqui estão as referências que eu usei para montar essa aula. Podem consultar. Usei principalmente o NISE. Recomendo que vocês procurem esses 3 livros. São livros muito bons da área de controle. Era isso, pessoal. Até depois da aprovação. Bora para cima. Obrigado. Até a próxima.